Essa dica aqui é só ouro, hein? Você que tem um Volkswagen, que é um Polinho daqueles mais antiguinhos, zoião, tá? Polo, Space Fox, todos, tá? Todos. Polo, Space Fox, Fox tem alguns que é diferente, os primeiros. Antes a gente usava o batente daquele primeiro, porém um batente meio frágil, com o tempo ele estoura, começa a ranger. Aí a gente começou a fazer dessa forma agora, beleza? Mas Polo, Fox, Space Fox, Jetta e muitos outros veículos aí da Volkswagen que compartilham esse batente. É um batente que ele tem um rolamento de plástico, tá? Para suspensão original vai tranquilo, agora para suspensão a ar não casa legal, beleza? Porque a bolsa de ar fica indo para um lado e para o outro, fica rangindo, não fica bacana, beleza? Fica muito barulho. Então a gente desmontou aqui esse lado, tá? Tá tudo fora aí, beleza? Aí a traseira a gente já desmontou também, a gente vai fazer os dois lados, joga o carro para cá e faz o outro lado, beleza? Aqui na bancada para vocês entenderem um pouco melhor, esse aqui é o batente original, tá? Batentezinho original, furação original, tá? Beleza? E o batente que a gente vamos colocar é esse aqui. É um batente bem rígido, é de um carro pesado, então no final do vídeo a gente vai estar falando aí qual batente que é, beleza? Então é mais ou menos dessa forma. E o bacana dessa marca aqui, a gente já usou ele algumas vezes, é esse choque braço, comprado no Mercado Livre, tá? Então o que acontece? Ele tem duas regulagens aqui no meio, ele tem esse anelzinho que vem aqui, como vocês podem ver, esse aqui tá meio solto. Aí o outro lado tá bem encaixadinho, tá vendo? Mas a gente tira esse anel e dependendo da haste do amortecedor, ele casa em diversos tipos de haste, tá? Então tem amortecedor que vai ser preciso tirar esse anelzinho e vai ter amortecedor que não. Lembrando que se você comprar esse batente sem ser dessa marca, não vem com esse anelzinho, tá? Então é importante você pesquisar bem na hora de você pedir. Beleza? É bem forte ele, bem rígido. Pra dar problema demora bastante, a gente nunca teve problema. Enfim, agora a grande questão é o seguinte: são 3 furos a fixação, tudo mais, mas a gente vê que ele é maior. No vídeo aqui não dá pra ver muito bem, mas assim dá, ó, tá vendo? Passa bastante ao redor. Passa bastante, não casa certinho no carro, beleza? Então qual a adaptação que vai ser feita aqui para poder casar? Primeira coisa, esse pratinho, quando o peso do carro vem, ele sobe um pouco, aí pega na carroceria do carro. Então o primeiro passo é a gente diminuir um pouquinho essa volta aqui, essa arruela aqui em cima grandona, tá vendo? A gente vai diminuir um pouquinho nela, cortar ela meio de lado assim e diminuir um pouquinho dela, mais ou menos isso aqui, a gente vai tirar dela. Mais ou menos esse círculo aqui, tá vendo? Essa pontinha de fora a gente vai tirar, primeiro passo. Segundo passo, a gente vai colocar um papelão aqui, tá bom? Aqui eu já cortei, aqui uma mão é ruim. Vamos encaixar aqui certinho, vocês podem ver tá o formato certinho do batente, tá? Olha lá os pininhos que eu coloquei para simular o furo, daqui a pouco eu vou abrir na furadeira. Aí eu vou abrir na furadeira esses pinos aqui, beleza? Depois que eu abrir esses pinos na furadeira, eu vou encaixar aqui certinho. Vou ter que abrir um pouco mais o círculo e encaixar aqui certinho. Na hora que eu encaixar certinho, eu vou cortar essas sobras, tá? Cortar essas sobras e bater os furos e fazer a furação. Então esse batente ele vai ser cortado aqui, de acordo com esse molde, para ficar o mesmo formato desse, para encaixar perfeitamente na carroceria. Você pode ver uma chapa bem rígida, então casa muito bem. Beleza? A gente vai cortar e aqui tem um amplo espaço aqui que dá para fazer outra furação. Então a gente esquece essas furações, a gente não vai mais usar e vai ser feita outra furação em outro lugar. Essa outra furação que vai ser feita, a gente vai colocar o parafuso para cima, tá? O parafuso daqui para cima, fazer um pinguinho de solda, tá? E ele vai ser apertado em cima com um porca 13. Diferente daqui, que é um parafusinho 13 que se aperta de cima para baixo. Então vai ficar para cima no que fosse original. Aqui é que eu já tirei no caso, tá? A gente coloca a porca e dá uma pancada e ele desce. Tem até as estrias aqui, ó, que ele sobe aí meio que, vamos dizer assim, prensado, né? Então vai ficar dessa forma, eu vou mostrando para vocês. Continuando, beleza? Aquele molde que foi feito lá, ele tá aqui em cima agora. Lembrando que o círculo aqui ele é um pouco maior, por isso a gente vai ter que cortar aquele pedacinho que eu expliquei. E o papelão ele não encaixa direto aqui, então você vai abrindo um círculo aos poucos, tá? Bem aos poucos para não ter perigo dele ficar fora do centro, beleza? Então o círculo era aqui, se você cortar demais para cá, automaticamente esse negócio é muito pro lado, mas você vê que ele casa perfeitamente quando você coloca no meio, beleza? Então agora o que a gente vai fazer? Aqui eu fiz um risco com a caneta, beleza? Circulei ele aqui ao redor, né? Para poder ver onde a gente vai cortar. Vocês podem ver que tá riscado onde a gente vai tirar. E também vai ser necessário tirar essas bordas aqui, tá? Então a gente vai tirar essas bordas também. Tira a borda, tira aqui esse pedaço, tira essa bordinha aqui, tira esse pedaço e tira essa borda aqui também, ao redor, beleza? Então vamos fazer esse corte
E já esse corte aqui eu já vou voltar meio com ele pronto, beleza? Aí vai ficar mais ou menos dessa forma, tá? Continuando aqui, ficou mais ou menos dessa forma. Como ele fica bem... Não tá na morsa aqui, não dá pra ver muito bem. Mas ó, bem solto, tá? Lembrando que já tá apertado aqui. Porca original, amortecedor novo aí preparado, beleza? Aí eu coloquei um calço e uma arruela, não gosto de deixar muito próximo aqui, tá? Então é só uma arruela, a gente do rolamento, depois o calço, fica muito bom, tá? Mais ou menos a distância aí de um... Não entra nem um dedo, vamos dizer assim, né? Pra não ter perigo de encostar na bolsa aí, caso você dê, ele fica dessa forma. No carro lá ele trabalha muito bem também, você pode ver que ele circula, que ele roda, gira muito bem, né? Lembrando que no carro ele não vai girar assim, ele gira um pouco para um lado e um pouco para o outro só, né? Que é a quantidade da roda esterçar. Então, muito bom isso aqui, bem duradouro, beleza? Agora eu vou montei aqui só para vocês verem. Agora eu vou tirar, bater um sprayzinho nele, deixar ele bonitinho e montar de novo para jogar no carro lá, beleza? Então, mais ou menos dessa forma, tá? Lembrando aqui também, eu acho que eu não mostrei, aqui embaixo foi feita uma solda, ó, embaixo dos parafusos. Tá? Essa solda aqui ajuda na hora de apertar lá, né? Senão você vai ter que segurar uma chave embaixo e uma em cima para poder apertar. Então a soldinha aqui ele já fica na posição. Lembrando que esse aqui ele vem no próprio batente original. É que eu não mostrei antes para vocês. E o outro não tá aqui, eu tenho que achar ele. Mas é isso, ele vem aqui. Tá vendo que ele tem as estriazinhas que ele é prensado. Então você vai furar com a broca correta. Vai colocar aqui, vai bater ele já vai entrar meio prensado. Mas para não ter perigo dele girar, o ideal é dar um pino de solda. Eu dei um pino de cada lado. Um desse e um desse. E assim sucessivamente.